Olá, bom dia. Hoje, 7 de outubro de 2023, sábado, é o dia costumeiro da nossa live. O tema de hoje é sobre a consciência evolutiva. Essa é uma reflexão que muitas vezes eu já coloquei aqui no meio de outras reflexões. A questão fundamental, talvez, do ser humano é a de não conhecer as suas potencialidades. Pela educação vigente, aquela que nós todos recebemos e que ainda está aí a fazer alguns estragos, digamos assim, essa educação leva o ser humano a um complexo de inferioridade. O que quer dizer isso? Que o ser humano, de modo geral, ele se apequena diante da vida e diante do universo. Por quê? Pela falta de conhecimento. Então, ele recebe uma educação aonde que ele, na verdade, não é educado ou estimulado a educar-se. Então, a educação funciona mais como uma espécie de domesticação. Quer dizer, domesticar o tal do ser humano. Aonde que ele vai aprender, quando aprende, a ser obediente, a não pensar por si próprio e não desenvolver todas as suas capacidades que possui. Algumas inatas, né? Outras que poderiam ser desenvolvidas. Então o ser humano se apequena. A verdade é que o homem tem esse complexo de pequenez, né? No sentido de não ir além daqueles limites que lhes são impostos. Então ele passa a acreditar na sua pequenez. E assim acaba transformando a sua vida numa vida pequena. E também tendo uma visão do mundo, do universo, pequena. Então ele tenta moldar a vida e tudo mais a um status pequeno. Assim ele faz, por exemplo, com Deus. Como ele não entende o que é Deus, ou o que vem a ser Deus, então ele reduz esse Deus ao seu tamanho. E reduz esse Deus à sua imagem. Ele inverte. Ao invés de trabalhar para ser, pelo menos, semelhante em grandeza a Deus, ele diminui Deus, traz Deus para o seu mundinho. E aí, então, esse Deus passa a ter muitas características que são simplesmente humanas, não divinas.
Então ele faz isso, o ser humano. Inconscientemente faz isso. E aceita que ao redor dele, que aquilo tudo ao redor dele, também o transformem numa criatura pequena. E o que acontece? Aí, esse ser humano pequeno acaba trazendo para si uma série de desequilíbrios, de desconfortos e de sofrimentos, aonde ele se coloca muitas vezes na posição de coitadinho, de vítima. Então ele não evolui, ele não cresce, ele não expande a sua consciência. E o que é essa consciência? Existem várias definições de consciência, mas esta que eu falo é a consciência que vem através do conhecimento, através do entendimento do conhecimento, através do entendimento de si mesmo e de todo o universo que o circunda, que circunda o ser humano. Então essa inconsciência faz com que o ser humano haja muito mais levado pelos seus instintos, pelos seus desejos mais elementares, ao invés de ampliar a capacidade de estar no mundo e de colaborar com a evolução própria e com a evolução do mundo. Então fica essa coisa pequena. Embora existam conhecimentos enormes na humanidade, desde conhecimentos filosóficos, digamos assim, conhecimentos científicos, conhecimentos inclusive espirituais, o ser humano, ele não se conecta com esses conhecimentos. Ele fica numa bolha muito pequenininha e ali pensa que ele é aquilo que está ali, pequeno, e pensa que o mundo também é pequeno, é diminuto. Então ele não vê perspectiva de evolução para si e para o universo. E fica ali, como dizemos assim, patinando na mesmice. E hoje está muito evidente, vejam bem, hoje com toda a tecnologia que existe, com toda a facilidade de acesso ao conhecimento, quando eu falo ao conhecimento, eu estou falando ao bom conhecimento, ao conhecimento verdadeiro, não às falácias que estão por aí. Então, com toda essa gama de conhecimento, o ser humano não consegue conectar-se a isso, por força da sua preguiça mental, que vem já impregnada desse modelo educativo domesticador, desse modelo educativo que apequena o ser humano. Então o ser humano de repente é visto como um coitadinho, que está perdido no mundo, fazendo um monte de
besteiras, cometendo um monte de atrocidades, né, por força da ignorância. Então, com todo esse cabedal de conhecimento hoje disponível, a maioria dos seres humanos fica na mesmice, fica ali domesticado, obedecendo programações que vêm de fora, sem desenvolver-se internamente e sem desenvolver a sua capacidade intelectual, a sua capacidade racional, a sua capacidade de entendimento da própria vida. Então tem uma vida praticamente inútil, porque vive de crenças que são colocadas a todo momento como se fossem verdades, e ele não questiona isso, ele só aceita. E isso faz, né, o prazer daqueles que se interessam em manipular a todos. Então o ser humano não tem a noção de uma consciência evolutiva, uma consciência para evoluir. Ocorre que se o ser humano não evolui, a vida no universo, de algum modo, ela continua evoluindo. A revelia do ser humano, porque ele não embarca, né? Ele não embarca no trem da evolução. Ele fica ali estagnado, vivendo de instintos e desejos que são, na maioria das vezes, desejos artificiais precários e que são criados principalmente pela indústria, pelo mercado do consumo. Então as pessoas acreditam, por exemplo, que vão ser felizes quanto mais consumirem. E esse consumirem é consumir qualquer coisa. Consumir objetos, coisas. Então ele fica ali perdido nesse mercado de consumo, tentando ganhar, por exemplo, ganhar dinheiro para consumir aquilo que lhe é apresentado como elemento de felicidade, por exemplo, né? Então, esse ser humano, pequeno em seu conhecimento, ele embarca nisso e vive essa roda viva de comprar, consumir, gastar, perder, ver deteriorar-se, né, aquilo que obtém, e fica essa roda constante. Então ele fica dando voltas, é como o cachorro correndo atrás do rabo. E aí, em determinado momento, ele cai na frustração, quando vê que não há felicidade nisso tudo, que é só uma representação, uma falsidade, uma ilusão. Então, essa falta de consciência, né? O que é essa consciência? Essa consciência é a sabedoria, no sentido de saber discernir, né? Diferenciar aquilo que realmente é importante daquilo que é desimportante. Vejam bem que sinuca, né?
o ser humano está colocado. Porque como ele não tem consciência, quer dizer, a ciência da vida, ele não é ciente da vida. Ele não é ciente de tudo o que rola na vida, de tudo que a vida propõe, de tudo que o universo coloca à sua disposição para a sua evolução. Ele não é ciente disso. Ele espera que alguém mais sábio, talvez, ou falsamente mais sábio, venha dizer-lhe o que fazer, para onde ir. Então isso tudo acaba redundando nas maiores intempéries e loucuras e atrocidades que o ser humano pode vir a fazer e faz. A busca incessante por bens materiais, a busca incessante por poder, algum poder, nunca é bem claro que poder ele está buscando, mas eles entendem que através desses mecanismos de consumo, ele vai obter algum poder perante os outros, quando não tem poder suficiente perante a si mesmo, quando não consegue mudar o rumo da sua própria vida. Então, existe uma consciência, uma sabedoria infinita, que está no universo da criação, que está no todo criador, que está nas esferas mais elevadas do cosmos, nas esferas mais elevadas do sistema todo da criação. Quer dizer, esse sistema de criação cujo centro é Deus, digamos assim, para ficar mais claro. Então, esse universo consciente, essa consciência universal, que é a que nos dirige, de certa forma, que harmoniza os universos, a vida no universo como um todo. Essa consciência é a consciência de maior sabedoria existente. Todo o saber do universo está contido nessa consciência. E nós, quando nos dedicamos, quando buscamos conhecer mais e mais e mais, nós acessamos, veja bem, um fractal dessa consciência. Quer dizer, uma minúscula partícula dessa consciência que vai nos ajudar a perceber quem somos e o que somos, e a perceber o que é a vida e o que é esse universo todo. Mas nós nunca vamos atingir essa consciência infinita. Nós vamos atingir uma parcela dessa consciência, se nos empenharmos em aprender. Aprender o tempo todo. Seja aprender nos livros, seja aprender no conhecimento já à disposição no mundo, e aprender com a nossa própria vida, aprender com tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece tem sentido. Nós é que não vemos sentido, mas tudo o que nos acontece
de bom, na nossa classificação humana, né, de bom ou de mal, tem sentido para a nossa vida. Então nós devemos aumentar o grau da nossa consciência para entendermos tudo aquilo que faz sentido para a nossa vida e para a nossa evolução. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, viu? Para compreender e para executar. Esses são conceitos, mas que devem ser entendidos e praticados sequentemente. Então vejam vocês que tudo que nós temos que aprender está nesse universo, nesse exato momento em que estamos vivendo. A consciência é um alargamento da nossa visão. Então nós temos que aprender a desenvolver essa visão, buscar mais informações boas, benéficas, compreendê-las e praticá-las. É um trabalho, é uma jornada, digamos assim, não só de uma vida terrena, mas de inúmeras outras vidas, para chegarmos a essa consciência e aí sim evoluirmos. Nós não estamos aqui para ficar estagnados. Nós não fomos colocados aqui para ficar parados. Nós não fomos colocados aqui nesta vida para sermos ninguém. Nós estamos aqui para ser alguém e algo mais. Então é preciso compreender isso aos poucos para traçar esse caminho nosso rumo a essa evolução maior. Existem entraves? Existem. Porque existem muitos falsos conhecimentos, falsas interpretações da nossa própria realidade e do conhecimento existente para nos confundir, para nos fazer desistir da nossa rota evolutiva. Então é preciso que queiramos com muita força evoluir. Evoluir essa pequena parte de consciência que nos cabe. Não vamos evoluir para conhecer os mundos, supra-espiritual, supraplanetários, etc. Mas evoluir aqui, agora, para termos a condição de pleitearmos uma evolução maior na medida em que o tempo universal avança. Então isso é muito importante. Então nós temos que ter essa análise. Afinal de contas, nós temos mecanismos suficientes, mecanismos internos suficientes para vir a compreender tudo isso que eu estou falando. Nós, por exemplo, não conhecemos o poder da nossa mente. Nós, por não conhecermos profundamente o poder da nossa mente, nós nos tornamos, então, como eu já falei, pequenos. Então, nós nos consideramos seres ou criaturas limitadas, porque não expandimos a nossa mente.
Né? A nossa mente fica ali, ela é uma ferramenta de evolução, mas ela fica ali estagnada. Então todo esse sistema, mente, cérebro, certo? Vamos pegar só aqui. Mente, cérebro, né? É um mecanismo que eles se alimentam. A mente alimenta o cérebro alimenta a mente. Vou pegar por aí, para simplificar. Então, o tempo todo nós estamos alimentando o nosso cérebro e ele, funcionando, vai nos dar respostas que poderão vir através, né, da nossa percepção intuitiva, quer dizer, da nossa intuição, pode vir à tona para nós em forma de pensamentos, insights. Insights é aquela luz que de repente, pá, por que você não faz isso? Vem na sua mente. Isso é fruto do trabalho do seu cérebro. Agora, se você não alimenta esse cérebro com boas informações, com bom conhecimento, esse cérebro não tem como funcionar bem. Porque esse cérebro é como se fosse um software, um programa de computador que fica lá à disposição do seu dono para que ele o programe, para que ele o faça trabalhar para si. É simples. Então, quando nós aprendemos a usar esses mecanismos, usar a mente, não só para pensar, porque você mesmo, a sua mente, se você não ocupa a sua mente é ocupada por coisas aleatórias. Pensamentos aleatórios, coisas assim, né? Pelos aqueles depósitos que você tem, como o depósito, por exemplo, do passado. Então, fica ali borbulhando e alimentando o seu cérebro. Se você é aquele que tem, né, um acúmulo de frustrações, de sofrimento, né, de traumas, etc., embutidas aí no seu inconsciente ou no seu subconsciente, isso vai ser material que vai ser, em algum momento, usado pelo seu cérebro, quer dizer, numa programação aleatória. Então, de repente, você tem sentimentos, sensações que você não sabe de onde vem. Mas vem de todos esses depósitos consciente, subconsciente e inconsciente, vem, né, através do seu cérebro, que é jogado na sua mente. E a sua mente, às vezes, transfere para o seu corpo. Por exemplo, um mal-estar que venha desse passado acumulado, por exemplo, ele pode vir à sua mente e ser transferido para o seu corpo através de sensações desagradáveis, no caso de coisas negativas. Entende? Então, nós temos que nos apossar desse sistema que está à nossa disposição. Mente, cérebro, a intelectualidade, a racionalidade. Todos são mecanismos que estão à nossa disposição e que precisamos utilizar para o nosso próprio bem-estar e, consequentemente, para o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor, da humanidade. Então, nós podemos fazer muito mais do que fazemos. Nós podemos ser muito mais do que somos, se investirmos nessa jornada elucidatória através do conhecimento
né, para um ganho de consciência mais elevado. Essa é a questão. Conhecer esses mecanismos, né? Hoje eu não vou falar mais sobre isso, eu posso voltar numa outra e falar mais sobre isso, sobre esses mecanismos da mente, do cérebro, da razão, da inteligência. Hoje eu não vou falar disso para não me estender tanto. Mas pensem vocês que essa consciência evolutiva, ela tem que ser ativada por você, através de todas essas ferramentas que eu já citei, como o conhecimento e como a razão, o uso inteligente da razão e desses mecanismos como mente, cérebro e intuição, inclusive, né? A intuição é um mecanismo que precisa ser acionada. Compreende, né? Então, eu penso que é hora para todos nós, na verdade, pensarmos sobre isso. Queremos evoluir? O que é essa evolução? O que devemos buscar para essa evolução? Uma coisa que nós precisamos jogar fora no lixo, sabe o que é? São os preconceitos, né? Os preconceitos. Porque nós, nessa educação precária que recebemos, somos cheios de preconceitos. Preconceitos, né, são conceitos antes do conceito, mas eu digo assim que preconceitos são conceitos falsos. Nesse sentido, falsos conceitos. Então são preconceitos que vêm de fora, que vêm e que não passaram pelo crivo da sua inteligência, da sua racionalidade, mas que você os admitiu dentro de si. Então são os preconceitos. Então nós temos que jogar fora todo tipo de preconceito. Tá? Porque é dos preconceitos que surgem, por exemplo, as discriminações de pessoas, de situações, etc. Todas as discriminações, elas são antecedidas por preconceitos. Então a gente tem que aprender a usar esses mecanismos que estão dentro de nós. Veja bem, estão aqui, principalmente aqui, né, nessa região do cérebro, da mente, da inteligência, né? Também, né, do lado esquerdo do peito, né? No nosso coração, na nossa alma. Eles estão dentro de nós, todos esses lixos que nós devemos jogar fora, através desses mecanismos que estão dentro de nós e à nossa disposição. Interessante, né? Estão à nossa disposição. Tem um cara que chama-se Alexander Lowen. Ele é um dos fundadores, né, da chamada bioenergética. E ele fala, né, dessa coisa que nós, né, temos dentro de nós, que são os chamados, ele usa um termo que é da bioenergética, no sentido físico, ele usa esse termo, né, como servos, né, elementos, né, que são servos mecanismos, né, como a mente, a inteligência, a razão, o cérebro faz parte disso, né? São servomecanismos, são mecanismos que estão com você para servir você. Estão aí para servi-lo nas transformações da sua vida.
Se você conseguir compreender isso, esses servos mecanismos, que eles estão aí para servir a você, esse já é um grande passo para essa consciência evolutiva. Porque a gente que tem que aprender a utilizar a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa racionalidade, a nossa capacidade de aperfeiçoar a nossa intuição, tudo isso são capacidades que nós podemos vir a desenvolver. Se nós não desenvolvemos, nós vamos ter uma vida muito pequena e fazer jus a essa pequenez que nós, muitas vezes, achamos que faz parte do nosso script de vida, do nosso roteiro de vida. Então, pense bem, você é mais e maior do que tudo que já te ensinaram. Só precisa aprender ou reaprender de novo. Só precisa se autoeducar nas suas capacidades para voltar ao seu caminho evolutivo, desenvolver a sua consciência evolutiva, consciência de evolução, de ir além, de romper limites, de fazer mais pela sua vida, pela sua felicidade e por todos aqueles que estão ao seu redor e pela humanidade. Ok, gente? Então ficamos por aqui hoje e até a próxima live. Fiquem em paz e cuidem-se bem por aí.